Manhã de segunda a sexta, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Fala dos sinais, né? No final, nós vivemos dias difíceis e é importante nós estarmos atentos àquilo que o Senhor tem para nós. O tema da palavra é mantenha-se firme com Jesus, amém? Mantenha-se firme com Jesus. E verso 1 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Feche teus olhos. Querido Deus, muito obrigado. Que o Senhor fale ao nosso coração e que o teu nome venha a ser engrandecido e exaltado. Nós agradecemos ao Senhor pela tua fidelidade. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aqui nós vemos aqui Jesus dizendo, olha, aos seus discípulos, tudo isso aqui vai acabar. Não vai ficar pedra sobre pedra. É um tempo que nós estamos aqui e nós precisamos estar firmes com o Senhor. Como foi falado no início, é importante nós nascermos de novo. Nascer de novo é ter o coração transformado, a mente transformada pelo poder da palavra de Deus. Não numa religião, mas um estilo de vida onde você ama o seu próximo, onde você ama Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Você se torna um talmidinho, um seguidor de Cristo, e você entende que você sem Deus não é nada. Não é nada. Sabe, Deus não precisa da gente, somos nós que precisamos do Senhor. Deus sem a gente continua sendo Deus, nós sem Deus não somos nada. E muitas vezes as pessoas querem se achar. E pior quando essas pessoas estão dentro das igrejas, sem escutando e não ouvindo, não praticando a palavra. É importante nós praticarmos a palavra. Nós víamos ali no início do culto falando de Nicodemos, que era mestre, conhecedor das Escrituras, e ele vai até Jesus porque o que ele vê é algo extraordinário. O que eu tenho visto hoje é algo extraordinário. O Senhor fazendo algo extraordinário na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Todos os dias o Senhor trabalhando. Então é tempo de nós largarmos as coisas de criança e sermos homens e mulheres de Deus, comprometidos com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque nada vai ficar em pé, tudo isso vai passar. Verso 3 diz: estando assentado no monte das oliveiras, chegaram a sair os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e qual o sinal haverá da tua vinda e do final do mundo? Então os discípulos eles vão até Jesus. Quando isso tudo vai acontecer? Eis que já está acontecendo. Nós precisamos estar atentos. Sabe, atentos, tudo isso que está acontecendo. E continuando o verso de número 4 diz: Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, tá? Então cuidado, preste atenção, porque os enganadores virão e já estão chegando e já chegaram. Sim ou não? Você na sua casa, sim ou não? Não. Jesus está dizendo: acautelai-vos os falsos profetas, os falsos mestres. Cuidado. Mas como é que eu e você, como nós vamos perceber isso? Quando nós estivermos realmente com a nossa vida transformada. E essa mudança de dentro para fora, nos fazendo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Fazendo algo novo na nossa vida. E a necessidade de poder falar do amor de Jesus às pessoas, porque as pessoas estão morrendo sem Cristo. E você e eu, nós estamos preocupados em comprar um carro novo, em comprar uma casa nova, em comprar uma roupa nova, e viajar e passear. Tudo isso vai ficar. Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida. Jesus quer que você tenha a salvação e uma vida eterna, uma eternidade com Ele.
E ele disse, olha, cuidado que virão pessoas para enganar. Dizendo, olha, eu sou o Cristo. E nós temos visto isso hoje. Muitas profetadas, muitas visagens. Em nome de Jesus. Que nome de Jesus? Nada. Jesus não está falando nada disso, não. Mas precisamos estar atentos. Tem gente que não faz nada sem antes falar com um profeta. Não dá um passo. A maior revelação é as Escrituras Sagradas. Quando você quiser ouvir Deus falar, ore na sua casa, feche a porta do seu quarto e ore e diga, Espírito Santo fala comigo, e Ele vai falar com você. Ele vai falar através da palavra, Ele vai falar através de uma criança, Ele vai falar através de um cachorrinho, de um gatinho, de um passarinho, Ele vai falar através de uma situação, Ele vai falar e você vai entender que Deus está falando. Agora mesmo eu estava varrendo a frente a hora que eu cheguei da igreja e Deus falou comigo através de uma borboleta. A borboleta veio voando e ela parou na planta e depois ela veio perto de mim e parou do meu lado. E Jesus falou, você está preocupado com tanta coisa? Olha a minha perfeição, a borboleta linda. Não estejais preocupados com o que há vez de comer, beber ou vestir, porque essa preocupação tem aqueles que não têm Deus. Quem tem Deus não precisa disso. Quem tem Deus vai trabalhar, vai se esforçar e Deus vai abençoar. Porque tem que trabalhar, né? Esse negócio de nego forgado que não quer fazer nada, está por fora. Você tem que fazer a sua parte. O homem tem que ser sacerdote na sua casa. A mulher tem que ser sábia e edificar a sua casa na rocha. E ter sabedoria. Nós acabamos de renovar os votos de 25 anos do casamento do Ricardo e da Simone. Então, são um tempo novo na vida de vocês. Um tempo de colheitas, um tempo de bênçãos. O passado apagou, as tristezas apagou. O que vai ver é lembranças de coisas boas que passaram. Coisas ruins servem de experiências para não acontecer mais. Então é importante isso. Porque eu passo por situações adversas e Deus permite. E Ele me tira do lamaçal de pecado e me transporta para o reino do Filho do seu amor. E eu sou transformado porque eu nasci de novo e teve um encontro com Cristo. Então a experiência ruim que eu tenho é para que eu abençoe as outras pessoas que estão passando pelo mesmo caminho que eu passei e que Deus me libertou. E eu vou ser luz, e eu vou ser boca de Deus, e eu vou ser instrumento nas mãos do Senhor para abençoar essas vidas. Então, muitos virão dizendo, eu sou o Cristo. Muitos vão dizer, por que você está na igreja? Ah, já deu seu tempo na igreja Vida Nova, pastor Júlio, não está com nada não, vamos para a minha igreja. Ué, a igreja é sua, você comprou a igreja? Vamos para a minha igreja, lá tem revelação, lá tem profeta, lá tem campanha, lá tem isso, tem aquilo. Ué, tem prazo de validade agora, você está numa igreja? Se quiser ir, pode ir, fica à vontade, eu abençoo todas as pessoas. Não tenho nada contra. Mas muitas pessoas são enganadas, são confundidas. Eles fazem que nem o filho pródigo. Largam tudo. E depois começam a passar fome. Necessidade. Porque ali não vai ter quem ora por ela, não vai ter quem dá uma palavra de orientação, não vai ter quem confronta muitas vezes ela, para que essa pessoa acorde. E vai começar a passar necessidade. Essa noite nós estamos aqui em família e você na sua casa, nessa igreja abençoada virtual. Estamos melhorando aí o som, a imagem, estamos mexendo. Gratidão pelo Vinícius, pelo Ricardo, pelo Fernando. Fizemos uma aquisição de mais uma câmera que vai ser colocada aqui. Vamos adquirir mais outra câmera. Vai ter três focos diferenciados com qualidade do quê? Full HD e tudo mais e coisa chique. Para poder chegar na sua casa e fazer diferença.
para poder abençoar a sua vida que está aqui presencial. Nós estamos cumprindo a palavra que diz: ide até os confins da terra e pregai. Nós estamos indo até os confins da terra pregando. Através da internet nós podemos chegar. Mas aí eu já falei com o Vinícius, temos que ajustar a palavra, não pode ser muito grande, tem que ser uma palavra curta, uma palavra que chegue na casa das pessoas, para transformar a vida das pessoas, acordar as pessoas, para que elas não sejam enganadas. Porque muitos virão e dirão: eu sou o Cristo, mas não é o Cristo. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Nós temos que ter discernimento disso. Então está sendo ajustado, está sendo arrumado, está sendo melhorado, porque nós estamos num processo de melhoria contínua, de fé em fé, de glória em glória, até a estatura de varão perfeito, aonde o Senhor vai nos chamar e nos dar tirar esse corpo corruptível e nos dar um corpo glorificado. Mas para isso nós precisamos estar com Cristo, andando na presença dele, tendo cuidado, atenção, porque os enganadores estão vindo, já chegaram, e muitas vezes estão no nosso meio e nós não percebemos. São lobos vestidos de ovelhas. Então esteja aí atento. Esteja aí atento. Dê valor no que Deus tem dado a você. Valor pela sua esposa, valor pelo seu esposo, valor pelos seus filhos, pela sua família, valor pela sua empresa, pelo seu emprego, pela sua saúde. Dê valor pela igreja que você congrega. Dê valor. Dê valor. Porque o inimigo é sujo. E ele vem enganando muitos. Porque virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão quantos? Verso 5. Enganarão muitos. É Jesus que está falando aqui, não sou eu. É Jesus que está dizendo. Eles virão e enganarão muitos, não são poucos. Mas se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu sou uma pessoa que ora, uma pessoa que lê a Bíblia, eu sou uma pessoa que tem comunhão com a igreja, uma pessoa que tem uma expectativa de que a igreja cresça, de que a igreja adquira coisas melhores, que a igreja seja cheia do Espírito Santo, ele vai derramar essa unção sobre a minha vida e eu não vou ser enganado nem confundido. Porque Deus abre os meus ouvidos, os meus olhos para enxergar o novo dele. E eu passo a ser boca de Deus. Eu passo a ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que o nome dele venha a ser engrandecido e exaltado. Eu passo a fazer parte do remanescente de Deus sobre esta terra, desse grande exército de homens e mulheres que Deus está levantando para o final. Eu creio nisso e eu faço parte, eu quero que você faça parte. Os desafios que nós passamos são grandes, mas as vitórias são maiores, são maiores. O verso 6 diz: ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio das dores. Haverá muitos momentos difíceis, mas eu te digo, fique firme com Jesus. Como eu disse a vocês, falava com a pastora quando estava vindo para cá. Se as pessoas passarem 10% das dificuldades, das lutas que nós passamos, morre tudo, porque não tem estrutura nenhuma. Precisa ter Jesus, mano. Porque quem tem Jesus vence. Quem tem Jesus vence. E nós cremos em Deus. Nós cremos em Deus. E quem tem Deus tem tudo. Então podemos passar. Paulo ele diz: eu sei ter bastante como sei não ter nada. Eu estou contente com aquilo que eu tenho. Eu me contento com aquilo que Deus me dá. Sei ter abastança como sei ter necessidade. Em todas as coisas sou suprido pelo Senhor. Então quando você vê José passando uma luta grande, mas em todo momento da luta de José, a palavra fala: e Deus estava com José. Deus estava com José quando ele foi enganado pelos irmãos e pego pelos irmãos. Deus estava com José quando ele foi lançado no poço. Deus estava com José quando ele foi vendido como escravo. Deus estava com José quando a mulher de Potifar mentiu. Deus estava com José na cadeia. Em momento algum, José murmurou e José
pecou. E o Senhor honrou José e colocou ele um governador do Egito. Deus quer honrar você, mas se você não for fiel no pouco, como que Deus vai te colocar sobre o muito? Muitas vezes, se eu tivesse tantas coisas. Rapaz, você não faz nem nada agora, como imagina quando você tiver um monte. Isso é mentira. Sabe, nós precisamos ter o coração aberto, um coração puro, um coração desapegado dessas coisas, porque tudo isso vai ficar aqui, que é Jesus que falou. Não vai ficar pedra sobre pedra. Sabe, nós somos templo do Espírito Santo. Deus vem buscar a igreja, mas só somos as pedras vivas que precisamos estar juntos, uns com os outros, para a edificação do templo. Mas estamos aqui para a edificação da igreja. Porque na igreja você é curado, na igreja você é liberto, na igreja você é transformado, na igreja você recebe oração, você recebe ensinamento, muitas vezes exortação. É na igreja, é no corpo. Então hoje nós temos muitas pessoas magoadas com a igreja, instituição, mas não com Jesus. Eu vi uma matéria de uma pessoa, pastora, que foi muito machucada dentro de uma igreja. E ela dizia, olha, eu não vou a igreja nenhuma, mas eu preciso estar numa igreja. Mas eu fui muito machucada na igreja. Eu e a pastora fomos muito machucados na igreja também. Muito, você não tem ideia de como nós sofremos como pastores. E sofre até hoje. Mas somos com Cristo Jesus. Entende isso, não? Entende isso na sua casa? Sabe, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. Estamos com Jesus. Eu não larguei a minha vida profissional para ganhar dinheiro, porque se fosse isso eu estava perdido. Eu larguei a minha vida profissional para ganhar almas para Jesus. Ganhar almas para Jesus, porque a igreja não paga as minhas contas, não é o suficiente. Mas, amém, eu abro mão, porque eu vivo de fé. E meu justo viverá da fé. Então dia a dia ele supre, dia a dia ele faz, dia a dia ele transforma, dia a dia ele cura, dia a dia ele liberta, ele restaura. Nós vamos crer nisso e confiar nisso. Então que nessa noite eu entenda. E é aqui Jesus falar, vai haver rumores de guerra. Cadê? Verso 6, haverás guerra, rumores de guerra. Olhai, não assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Porquanto se levantará reino contra reino, nação contra nação. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas é o princípio das dores. Tudo isso está acontecendo agora, mas só você chegar na sua casa e ligar a sua televisão, você vai ver isso acontecendo lá. Liga lá na Globo News, lá que fala isso. Liga lá na Record, não sei das quantas. Liga lá na Band, não sei das quantas. Liga lá no CNN, liga lá. Tudo isso que está escrito está acontecendo, sim ou não? Não é no Brasil, é no mundo. É no mundo, irmão. Está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito isso, Jesus está avisando. Por isso eu não posso me dar o luxo de dizer, olha, hoje eu não vou na igreja, amanhã eu vou, hoje eu não vou fazer, amanhã eu faço. Não, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque eu não sei o dia nem a hora que o Senhor vai chegar. Porque se nós soubéssemos o dia e a hora que o Senhor ia chegar, muito fácil. Oi? Falando o quê? Ah, é? Olha lá. Está se cumprindo as escrituras sagradas. Mas não se assuste, porque ainda não é o fim. Quando nós temos Jesus Cristo de Nazaré, nós entendemos que tudo colabora para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, mesmo que estejam muitas lutas, mesmo que sejam dias dificílimos, existe o escape, porque Deus não dá provação além da sua capacidade, além da sua estrutura. Eu aprendi a ouvir mais e falar menos. Vocês perceberem, eu não tenho falado pouco, eu tenho falado bem pouco. Porque eu preciso observar mais, eu não posso errar mais. Eu não posso ser confundido, eu não posso ser enganado. Eu preciso estar atento à voz do Espírito Santo.
conhecendo quem é quem, sabendo quem está do meu lado, se verdadeiramente está do meu lado ou só diz que está do meu lado. Então que nessa noite eu entenda que tudo isso é o princípio das dores. Mas o verso 9 diz: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-se-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, uns odiarão os outros, seguirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Os escândalos vão acontecer e estão acontecendo, e muitos desses estão conduzindo o povo ao erro, irmão. Está acontecendo isso hoje, não? Você na sua casa, está acontecendo isso hoje? Está acontecendo tudo isso que está escrito aqui. Isso é mais atual do que as notícias que vão sair amanhã dos jornais. A palavra do Senhor, ela é fiel. E ela se atualiza todos os dias. Então tudo isso está acontecendo. Mas eu preciso estar com Cristo. Eu preciso estar na presença dEle. Eu preciso ter uma intimidade com o Senhor e convicção do meu chamado. Chamado todos somos. Mas o que Deus quer para mim na obra? Eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou participando da comunhão dos santos. Tudo bem, mas qual é a sua parte no corpo de Cristo? Você é um investidor no reino? Você é uma pessoa intercessora? Você é um diácono, uma diaconisa? Você é um obreiro? Você é um cantor? Você é um levita, um que toca? Você é um que ministra? Você é um que ensina? Qual é o seu chamado? Qual é o seu talento? Qual é o seu dom? O que você tem feito na obra? Eu disse aqui que agradeci pelo Vinícius, pelo Fernando, pelo Ricardo, estão mexendo no som da igreja, no áudio da igreja, na imagem da live, estão trabalhando. Fernanda doou 2 holofotes, outro você vai trazer outro? Estou te pedindo outro. Eu acho que precisa mais um, né? Lá. Esse pastor cara de pau, hein? Tô brincando. Ela doou para a igreja os holofotes, glória a Deus. Já colocamos o letreiro da igreja, tá ficando lindo. Para as pessoas passarem na frente da igreja e olhar e ver ali que está escrito um versículo bíblico. É uma igreja. Quase 100%, 99% das pessoas que passam na frente da igreja, eles param e olham para a igreja. Porque aqui é luz, o Senhor está aqui. E a minha oração é que todos que passem aqui à frente sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a minha oração. Que Deus possa falar ao coração das pessoas. Eu já vi isso, já me testemunharam dizendo, olha, tem uma luz diferente nessa fachada. É Jesus Cristo, eu disse. Sabe, a palavra fala que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas esse local ele foi consagrado a Deus. E o Senhor diz que estarão abertos meus ouvidos e meus olhos à oração que se faz nesse lugar. E estarei contigo todos os dias. Ele está aqui nessa noite para abençoar a sua vida que está presente, para abençoar a sua casa aí, que está na live, no chat. Ele está aqui. Ele tem o melhor para cada um de nós. Então veja bem, serão entregues e atormentados, matar-se-ão, serão escandalizados, trair-se-ão uns. Nós vemos hoje uns absurdos acontecendo dentro das igrejas, meu. Briga, xingamento, muita coisa feia, que a palavra está se cumprindo. O verso 12 diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. O amor de muitos está se esfriando. Haverá uma apatia e uma acomodação das pessoas. Isso já está acontecendo. As pessoas vão na igreja atrás de espetáculo, eventos.
Sabe, as pessoas vão na igreja não para ouvir Jesus falar ou para prestar um culto a Jesus Cristo de gratidão. Mas eu vou lá porque o que eu posso receber? É claro que quando nós estamos na igreja e nós apresentamos o nosso culto ao Senhor de gratidão, nós somos os maiores abençoados. Porque o intuito maior não é buscar e querer algo de Deus, porque Deus já nos deu tudo. Ele nos salvou. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele nos deu a promessa de uma salvação e de uma eternidade com Ele. Ele já nos deu tudo. E o que você quer mais? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas, tirando Deus, tudo é coisa. O que você quer? Você quer as coisas? Busque Deus em primeiro lugar. Ele vai te dar paz, Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar entendimento, Ele vai te dar coisas materiais, financeiras. Ele vai te encher da glória e da graça dEle. Porque Ele fala que você vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água, que vai dar o fruto na estação própria, que as folhas não caem. Ele fala que você vai ser próspero em tudo. E prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é não ter falta das coisas. Prosperidade é você poder chegar e entrar e sair de cabeça erguida, porque em você habita o Espírito Santo. Prosperidade é você ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Não porque você é grande e fala para grandes multidões, é porque você tem Deus em seu coração, irmão. E você com Deus é a maioria. As pessoas estão aí fora e elas acham que quem é abençoado é quem tem coisas materiais. Não, quem é abençoado é quem tem Deus. Abençoado é aquele que é cheio do Espírito Santo. Abençoado é aquele que é sensível à voz do Senhor. Abençoado é aquele que realmente tem um coração quebrantado e contrito, do qual Deus não despreza. E consequentemente ele vai ser suprido em todas as áreas da vida dele. Buscai o Senhor em primeiro lugar. Eu levo os meus olhos para os montes, o socorro vem do Senhor. Sabe, a palavra do Senhor diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. É Deus que vai cuidar da sua casa. É Deus que vai cuidar do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, das despensas do seu lar. É Deus. É Deus que faz. Mas eu preciso ter esse entendimento e agradecer. É claro que somos humanos, erramos e pecamos, mas se você errar, lembre-se, você tem um advogado, Jesus Cristo de Nazaré. Se arrependa e mude de vida. Eu sou uma pessoa que, embora eu falei, eu ando meio calado, que eu já cansei. Eu cansei de ouvir coisas e as coisas não acontecerem. Pessoas falarem e não cumprirem. Então é melhor ficar calado e deixar Deus agir. Sabe, então as coisas vão acontecendo e eu tenho vivido o novo de Deus todos os dias. Os cuidados do Senhor todos os dias. Sabe, onde eu chego eu posso estender a mão e orar por esse homem, orar por essa mulher, orar por essa criança, porque em mim habita o Espírito Santo. Sabe, eu não preciso de cargo, eu não preciso de título, eu preciso de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que eu preciso. Eu sei que sou pastor em qualquer lugar, porque o Senhor me chamou. O Senhor me chamou. Isso é suficiente. Então, a palavra é essa, entenda o que o Senhor está falando a respeito do final. Ele está dizendo para eu estar atento. O amor de muitos se esfriará. Esse amor esfriando é dentro da igreja. É aquele irmão, é aquela irmã querido e querida que de repente estão na zona de conforto, estão apáticos, estão acomodados. E quando chega um irmão querendo fazer, fala, não, isso aí vai acabar. Vai acabar nada, seu fariseu. Cada dia ele vai estar mais cheio, cada dia ele vai estar mais revestido da autoridade do nome de Jesus.
Muitos estão esfriando. Eu já adquiri, eu já casei, eu já comprei, eu já fiz, já aconteci. Tudo isso vai ficar. Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas veja, nós temos uma pátria celestial, aonde o Senhor diz que o nosso socorro vem dele e o nosso suprimento vem do Senhor. O céu não tem crise, o céu tem o suprimento de Deus. Eu preciso ter esse memorial diante de Deus, porque quando eu necessito aqui na terra, Ele manda o suprimento necessário. Ele abençoa a vida, minha vida e a sua vida, a nossa vida. Que Ele é Deus. Ele tem o melhor para nós. Mas essa certeza só vamos ter quando nós fizermos como Nicodemos fez, sendo mestre. Ele foi até Jesus, humilde, querendo conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Que você queira conhecer Jesus. Todos os dias, você na sua casa, você aqui. Queira conhecer Jesus. Aí o Senhor vai se mostrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Mas você tem que querer de todo o coração buscar a Deus. Não é assim meio barro, meio tijolo, meio mais ou menos. Porque maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Deus não precisa da gente, somos nós que precisamos de Deus. Então que nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Ele vai suprir. Ele vai suprir. Deus te deu condições. Faça o seu melhor para Deus. Ah, mas eu sou uma pessoa muito simples. Faça o seu melhor para Deus. Fiel no pouco, Ele vai colocar sobre o muito. Faça o seu melhor para Deus. Ore mais, jejue mais, se santifique mais, leia mais a Bíblia, esteja mais em comunhão. Com certeza, Deus vai abençoar. Você não vai esfriar. Você vai estar junto com as pessoas. Eu estive outro dia num lugar e ali a grande maioria das pessoas vão a uma igreja. Olha, só Jesus Cristo. Eu fiquei só ouvindo. Eu disse para você, eu não tenho falado muito. Eu vi as pessoas frias, sem fé, materialistas, achando que a nossa vida é só isso aqui. E pessoas antigas de igreja, uma vida inteira dentro de uma igreja. Eu fiquei só ouvindo. Falei, Senhor, tem misericórdia. Misericórdia da minha vida. Eu não quero ser isso. Eu quero que o Senhor aviva a minha fé a cada dia mais. Eu quero que o Senhor transforme minha vida para eu estender as mãos para o demoniado, ele ser liberto. Para o doente ser curado, transformado. Sabe, eu quero orar e poder ver as pessoas miseráveis ter uma mesa farta, uma despensa farta. Eu não quero ser frio. Eu não participo desse esfriamento, dessa acomodação da igreja. Eu oro para isso. Porque eu ponho Jesus em primeiro lugar na minha vida. Eu digo, filho de Davi, eu preciso de um milagre. Preciso de um milagre. Eu vou para o céu, eu sei disso. Mas eu quero ver você lá. Quero ver você aí que está na tua casa lá. Eu quero que nós todos juntos possamos ser fortes, atentos para esse aviso que o Senhor está dando a nós. E que não é o fim, é o princípio das dores e tudo está acontecendo. Não é no Brasil, é no mundo inteiro, irmão. Mas Deus está levantando um remanescente de homens e mulheres que não estão frios, estão cheios do poder do Espírito Santo, cheios de Deus.
Eu sinto forte a presença do Espírito Santo aqui. Sabe? É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que faz. Eu falava com o Ricardo agora há pouco ali na frente, a respeito de uma situação, disso, aquilo. É o Espírito Santo, não somos nós. Nós apenas levamos a palavra e nós acolhemos as pessoas com amor. Mas quem vai fazer com que você seja transformado e convencer é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Aquele que julga, ele vai ser julgado e acrescentado, porque quem julga é Deus, é só Deus que julga. Não sou eu. Esse negócio de pastor ser dono de igreja, tá, cuidado, é falso profeta, é falso mestre. Essa igreja não é minha, não. Essa igreja é de Jesus. Tanto que o nome dela chama Igreja de Cristo Vida Nova. A igreja é de Cristo. Apenas sou um trabalhador aqui. Amanhã pode ser você aqui. Pode ser o Vinícius Cachaiane aqui no lugar meu da pastora e a gente vai para outro canto. Pode ser você que vai estudar e ser preparado para estar aqui e a gente vai para outro canto. Porque a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. Então que nessa noite nós possamos prestar atenção. E o que está acontecendo é porque a palavra está escrito. Mas não é para nós termos medo. Porque nós temos Deus e nós confiamos em Deus. E quem confia em Deus vence. Porque fala o verso 13: mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. E esse evangelho do reino, esse evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. E aí virá o fim. Aí virá o fim. Então, seja firme e persevere, porque você tem a salvação e a vida eterna. Nós devemos pregar a palavra de Deus a todo tempo. Hoje, há pessoas que não ligam mais para Deus. Como eu já disse, pessoas tão frias. Pessoas não acreditam, não creem que Jesus pode curar, que Jesus pode abrir uma porta de emprego, que Jesus pode restaurar um casamento, transformar a vida de um filho, de um marido, de uma esposa. As pessoas não creem mais, porque estão frias. São pessoas naturais, mas nós somos espirituais. E os espirituais, eles discernem bem todas as coisas, eles não são discernidos. Então vai ter coisas que você vai fazer, as pessoas não vão entender, porque você está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Mas dê um passo de cada vez. E com certeza o Senhor vai abençoar. Com certeza o Senhor vai abençoar. Nós devemos buscar a Deus sempre, sempre, sempre. E resistir às pressões, às dificuldades, às adversidades do dia a dia, como um bom soldado de Cristo. E sair da acomodação, como muitos estão acomodados. Vai ter pessoas que vão querer tirar você da igreja. Você já viu isso? Eu já vi um monte. Vai ter pessoas que vão ouvir essa palavra e vão dizer: não, não é bem assim como o pastor está falando. É essa hora que eu e você, que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, para confrontar essa pessoa e dizer: está escrito, é assim, assim, assim. Com certeza a palavra que sair da sua boca vai ser uma palavra de autoridade. Porque aquele que tem Jesus, ele prega com autoridade. Você não vai brigar, você não vai questionar, você não vai entrar em debate, porque eu não sou a favor disso. Porque eu acabei de falar que quem convence é o Espírito Santo. Mas você tem que se posicionar como um homem de Deus, uma mulher de Deus. O respeito é fundamental. Eu entro e saio em qualquer lugar. Eu respeito qualquer pessoa. Mas eu quero ser respeitado. Então, onde eu chego e de repente eu não sou respeitado, eu não volto mais. Eu me retiro e abençoo.
É direito de cada um. Não faz o que quer. Cada um dá o que tem. Eu dou Jesus porque eu tenho Jesus. Eu dou amor porque eu tenho amor. Eu dou uma palavra de fé, de perseverança, porque eu tenho essa palavra de fé e de perseverança, de conquista, que eu tenho isso porque Jesus me dá todo dia. E se não me desse, eu não estaria aqui na oração da manhã. Chegando aqui agora, 5:50 da manhã, a hora que eu chego na igreja. Pô, mas a oração da manhã é 7:10, tudo bem, eu tenho que chegar antes para orar, para me preparar. Eu não posso chegar na hora, cheguei! Fazer que nem o dinossauro. Querida, cheguei! Ou senão que nem aquele menininho. Cheguei, Brasil! Cheguei, Brasil! Eu tenho que chegar antes. Eu tenho que falar com Deus. Eu tenho que conversar com o Senhor. É isso que o Senhor quer que eu fale na oração da manhã? Para saber que quem vai entrar ali é um filho de Deus, uma filha de Deus que precisa de uma orientação. Porque eu não posso falar coisas da minha vontade, mas sim da vontade de Deus. E aí eu vou fazer meu café, vou fazer minhas vitaminas, que eu faço minhas vitaminas, minhas coisas lá que eu tomo. Vou tomar meu chimarrão e vou orar, e aí já vai dar 7 horas, 7:10, a gente começa. Bom dia, gente querida, gente abençoada, você de perto, você de longe. Oração da manhã, né? Já começando com o nosso devocional. Uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra orientada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, que vai fazer com que nós passemos por esse momento de dores sem nos afligir, porque nós temos o Cristo que é o Deus de paz. Jesus é o príncipe da paz e Ele habita em nós. Então eu posso ver rumores de guerra, eu posso ver praga, eu posso ver terremoto, eu posso ver isso, posso ver aquilo. Isso não vai me afligir, vai fazer com que eu ore mais, para que Deus me capacite mais, para que eu possa falar do amor de Jesus às pessoas mais. Entende isso, amém? Então as pessoas acham, sabe, que andar longe de Deus é normal. Não. Sem mim nada podeis fazer. É Jesus que diz isso. É Jesus que diz isso. Então, qual é o desafio que você tem? Qual a dificuldade que você passa? Põe nas mãos do Senhor. Nós vivemos aqui no Brasil. Ore pelo nosso país. O nosso país está ali pegando fogo. Ore pelo nosso país. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu não sou de centro, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Então, ore pelo nosso país para que haja paz no nosso país. Que as crianças não sofram, os adolescentes não sofram, os jovens não sofram, as famílias não sofram. Sabe? Ore pelo nosso país para que haja o pão nosso de cada dia nas mesas, o pão do céu e o pão da terra. Para que as despensas sejam supridas. Para que as pessoas trabalhem. Para que elas tenham um salário digno. E as necessidades delas sejam supridas, porque a palavra fala que você vai ser abastado, você vai ser próspero. A palavra fala que Jesus veio para que nós tenhamos uma vida abundante. Uma vida abundante é uma vida acima do normal, uma vida suprida. Então ore pelo nosso país. Ore por essa igreja, por essa congregação. Pela vida dos seus pastores, pastora Silvia e pastor Júlio. Ore pela vida do Vinícius e da Chayane, que acabaram de fazer o seminário. E nós vamos investir na vida deles. Para que eles tenham sabedoria. Para que eles tenham humildade. Para que eles tenham o Espírito Santo. Ore. Ore, não se conforme com este mundo, mas tenha sua mente transformada, para que essas poltronas sejam cheias e essa igreja tenha um crescimento com qualidade, com pessoas comprometidas com o reino de Deus nessa terra. Eu creio que Deus tem coisas grandes para nós. Seja firme com Jesus. Esse é o tema dessa palavra. Que nessa noite o Espírito Santo possa estar falando conosco e nos fortalecendo.
E que possamos sair daqui transformados e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Nicodemos, ele vai até Jesus em João 3:3. E Jesus diz: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Clame ao Senhor para que você nasça de novo. Clame ao Senhor para que você tenha uma vida transformada. Clame ao Senhor para que a sua casa seja salva, a sua família seja salva. Saia da religiosidade. Clame a Deus para que as igrejas sejam abençoadas, para que as pessoas parem de ficar querendo coisas e comecem a se encher do Espírito Santo. Clamem a Deus. Jesus Cristo, Ele te ama, Ele nos ama, Ele tem o melhor para nós. Eu orava por um homem, dizendo: olha, Senhor, Ele cuida de você. E eu abracei aquele homem, e aquele homem foi cheio do Espírito Santo. Ele não entendia nada, mas eu entendia tudo. Eu disse: Jesus ama você. Jesus quer mudar a sua vida. E eu sei que quando eu saí dali, a vida daquele homem foi mudada. Eu tenho trabalhado, eu tenho orado, mas muitas vezes eu me sinto solitário. Vamos estar juntos, vamos estar trabalhando, vamos estar fazendo a obra, porque a obra do Senhor é grande. Neemias, ele saiu lá do conforto, da zona de conforto, e foi edificar os muros. Ele houve resistência, mas ele disse que as pessoas estavam firmes para o trabalho. E uma mão tinha uma arma e a outra eles trabalhavam. Em 52 dias eles edificaram um muro e fechou todas as brechas. E os inimigos reconheceram que Deus estava com eles. Deus está com você. Deus está conosco e nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus. Então, que assim como Nicodemos, ele vai até Jesus com a sede de ser transformado, eu e você possamos ir até Jesus com a sede de ser transformado. E ele recebe aquela palavra e ele investe no ministério de Jesus. E ele luta para que Jesus, aquela palavra vá para frente. E ele entende que tudo aquilo que ele aprendeu, nada. O que ele aprendeu de Jesus é algo extraordinário. Porque Jesus é extraordinário. E Ele tem o melhor para cada um de nós. Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por cada querido e querida. Uma unção de fortalecimento e cura sobre a dona Nena, que amanhã vai fazer os exames. Que o Senhor seja o médico dos médicos, os enfermeiros. O Senhor toque o coração, a mente dela, tirando toda a ansiedade, toda a tristeza. Que o Senhor abençoe o Fernando, abençoe o pai dele, a mãe dele, tenha uma unção de cura também. Deus, põe a tua mão sobre, Senhor, o Ricardo, sobre a Simone. Deus, te agradecemos, Senhor, que esse matrimônio, essa data se multiplique por anos e anos e que coisas novas sejam sobre a vida de vocês, um tempo novo sobre a vida de vocês, colheitas fartas e abençoadas, que Deus esteja na vida de vocês, a vida da Paula, sua casa, sua filha, que Deus transforme e fortaleça a vida do Marcelo, a vida da Fernanda, a vida da Chayane, a vida, Senhor, do Vinícius, a vida do Noel e da Rosinha, a vida da pastora, a minha vida, a vida da Cris, a vida do Alex, uma unção de fortalecimento, toda inflamação de garganta seja repreendida da Cris, em nome de Jesus, a vida do Valentim, a sua casa, a vida da Fabiana, a vida do Juliano, da Ana Laura, que o Senhor abençoe a vida do Cristiano, da Ana, a vida do Vinícius, que o Senhor venha abençoar o Alcides, a Vanessa, o Miguel, a Alice, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a Margarida, sua filha, sua neta, que o Senhor abençoe a Elisandra, sua filha, sua mãe, que o Senhor faça a obra de milagres na vida de cada querido e querida que está nessa live, nesse chat, a vida da Márcia, a vida do Carlos,
fácil, que o Senhor faça algo novo na vida dos teus filhos, trazendo a cura, trazendo o fortalecimento, trazendo as tuas ricas bênçãos, Senhor, sobre cada querido e querida, Pai. Abre as portas, Senhor, quebra os ferrolhos, manifesta a tua glória sobre nós, Senhor. Abençoa esta igreja, Pai. Nós vimos aqui a rumores de guerra, a doenças, a terremotos, a fome, a traições, a decepções, ao esfriamento da igreja, mas nós caminharemos e faremos prodígios em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque cremos em Deus, confiamos em Deus. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas. Deus, faz algo novo, Pai. Estamos na última semana deste mês de fevereiro, que essa semana seja de suprimento, que essa semana seja de boas notícias, que essa semana seja de cura, de libertação, de portas abertas, Pai, em o nome de Jesus. Que toda afronta do mal que se levantar contra as nossas vidas caia por terra, e que o Senhor abençoe essa igreja local, essa congregação, que o Senhor abençoe o nosso país, as autoridades constituídas. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo que se chama pelo teu nome, e que o Senhor venha fazer algo grande nas nossas vidas, venha transformar as nossas vidas, Pai, porque nós confiamos em Ti, e sem Ti nada podemos fazer. A palavra do Senhor é clara e diz: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nós cremos em Ti, as palavras do Senhor está em nós, a nossa boca vai falar da Tua palavra, do Teu poder, e nós agradecemos pela Tua fidelidade, Pai. Nós não vamos ficar aflitos, Pai, por rumores, por situações adversas, porque nós cremos em Deus, e a palavra do Senhor diz: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei, eu sararei essa terra. Glórias ao teu santo nome, Pai. Nós estamos aqui na tua casa pedindo a tua bênção e agradecendo desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmão e irmã. Você entendeu a palavra? Então não fique assustado quando ligar a televisão e ver um monte de catástrofe acontecendo, porque vai acontecer mais. Sabe? Confie em Deus e diga: eu tenho um Deus maior. É um Deus maior do que o nosso Deus. E Ele tem o melhor para cada um de nós. Glória a Jesus. Essa semana vai ser uma semana abençoada. Última semana do mês de fevereiro. Quando você levantar, profetize e declare coisas boas na sua vida. Coisas boas na sua casa, nos seus caminhos. Aí você na sua casa também vai ser bênção em o nome de Jesus. Nós vamos ter aí tem um bolo, tem um guaraná, parece, né, no fundo. Vá lá depois, dê um abraço na Simone, no Ricardo, que não é todo dia que faz 25 anos de casado, né? Então é bênção. A Simone é vencedora, aguentar o Ricardo 25 anos não é fácil não, né? E o Ricardo também é vencedor, porque aguentar a Simone também não é fácil não, então... O importante é estar junto, porque os dois se ajuntam e os dois se tornam um em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, e o Senhor abençoe cada um que aqui está presente, cada um que está nessa live, nesse chat. O Senhor abre as portas, como nós oramos pelo Ricardo e pela Simone, e abençoa a casa deles, o matrimônio, tempos de alegria, tempos, Senhor, de transformações, de grandes colheitas, e assim seja com todos nós. Nos dê uma semana abençoada de suprimento, de honra e de glória, em o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Santo Espírito seja sobre todos nós, hoje e sempre, em nome do Senhor. Amém? Dê um abraço forte, seu irmão, sua irmã. Deus abençoe a todos, vão em paz. Deus abençoe você na sua casa também. Beijo grande no coração de todos. Deus te abençoe. Boa noite.